Mais do que performar, as divas pop movimentam uma legião de fãs pelo mundo todo. Constroem o seu legado artístico, lançam tendências e têm forte contribuição para o setor do entretenimento, influenciando também na economia dos países quando saem com as suas turnês. A influência delas também é notada no turismo, que por vezes aproveita o amplo reconhecimento destas artistas para fazê-las uma referência do lugar de onde vieram ou dos quais se inspiraram em suas músicas ao longo de suas trajetórias. No vídeo de hoje, eu vou trazer exemplos de divas pop que, além de se destacarem na indústria musical, também contribuem para o turismo, proporcionando experiências exclusivas aos fãs. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mediante Roteiro. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto relacionado ao universo do pop, principalmente sobre as divas pop. Eu vou falar sobre roteiros turísticos que foram inspirados na vida e na carreira destas artistas. Em alguns casos, esses roteiros foram elaborados por fãs, por empresas e até mesmo por autoridades locais. Vale ressaltar também que eu procurei pesquisar o maior número de cantores do pop, só que infelizmente em alguns casos eu não consegui achar um roteiro fechado, exclusivo, feito para artista. Somente algumas cantoras. Então, o que eu vou trazer agora são roteiros reais, que foram criados, como eu falei, ou por fãs, autoridades ou até mesmo por empresas, e vou apresentar aqui para vocês. Natural de Huntington, em Nova York, e com a voz única deixando seu legado para o pop e o R&B, Mariah Carey expande o seu sucesso para outras áreas profissionais além da música. Quando esse vídeo sair, ele já vai estar um pouco mais próximo do Natal. E como alguns de vocês devem saber, todo final de ano, principalmente na época de Natal, o hit atemporal All I Want for Christmas Is You, da Mariah Carey, ele retorna às paradas de sucesso de todos os streamings e principalmente se torna um viral nas redes sociais com milhões de visualizações e engajamento. Toda essa movimentação, ela trouxe a Mariah o título de Rainha do Natal. E aproveitando e fazendo jus a esse título, a cantora ela decidiu investir nessa área de empreendimentos com a temática natalina, como o bar pop-up dela, que tem como tema o Natal e que eu vou apresentar agora. Para quem não conhece, pop-up é como se fosse uma instalação sazonal que acontece em determinadas épocas do ano e com um curto período de duração. Esse bar pop-up ele se chama Black Irish Holiday Bar. Ele fica localizado no 4º andar do Virgin Hotels, que fica próximo à 30ª Rua, em Nova York. E a revista Time Out ela esteve nesse bar para poder fazer uma análise do que tem nesse bar, e quais foram as primeiras impressões do jornalista. E por ser um empreendimento sazonal, como eu havia citado, ele geralmente abre a partir da metade de novembro, ou seja, daqui a poucos dias ele vai abrir, e ele fica até o dia 29 de dezembro. Então, é um curto período de tempo que os fãs têm para poder aproveitar essa experiência no bar personalizado da Mariah Carey. O bar serve drinks da marca de licor de Mariah, a Black Irish Cream, como o Espresso Martini intitulado Make My Wish Come True. Ainda segundo a matéria, a decoração do ambiente é marcada por elementos brilhantes, com destaque para a cor vermelha. Além disso, há a presença de neve artificial, globos de discoteca, pinguins de pelúcia e uma foto da cantora em tamanho real. E essa não foi a única experiência de Natal relacionada à cantora. Em dezembro de 2022, a Mariah fez uma parceria com o site de avaliações Booking.com, no qual 2 fãs sortudos tiveram a oportunidade de passar um final de semana inteiro no Hotel The Plaza da rede Fairmont, localizado em Nova York. Na ocasião, os fãs também tiveram o benefício de tirar uma sessão de fotos profissionais no terraço da cantora, que é uma cobertura localizada na cidade. Além disso, tiveram uma noite de jantar especial com chefes de cozinha renomado, ganharam ingressos para o show natalino da cantora, que ocorria naquele final de semana,
e além disso tiveram toda a passagem, o traslado e outros gastos pagos pela Booking. Nascida na cidade de St. Michael, criada em Bridgeton e orgulho nacional de Barbados, país insular na região caribenha, Rihanna começou a cantar ainda na escola. Aos 16 anos, a artista saiu de seu país e foi para Nova York, nos Estados Unidos, para assinar seu primeiro contrato profissional. Desde então, sua carreira entrou em uma ascendente que dura até hoje, mesmo após mais de 8 anos sem lançar um novo álbum. E a imagem da Rihanna ela tomou tal proporção que desde novembro de 2021, quando Barbados se tornou uma república, ela é considerada uma heroína nacional do país. E ela recebeu esse título pessoalmente, e é claro que uma influência como essa também não poderia ficar de fora do setor turístico de Barbados. A prova disso é que no ano de 2013, a cantora ela fez um contrato de 3 anos de divulgação para poder fazer propagandas turísticas para a ilha. Segundo informações do G1 na época, entre os pontos turísticos em que Rihanna esteve, havia a Crane Beach, a Colina das Cerejeiras e a Six Mans Bay. A antiga rua residencial da cantora, Westbury New Road, também virou um atrativo turístico da ilha, que a partir de 2017 passou a ser chamada de Rihanna Drive. A casa onde a artista cresceu hoje pertence a outra pessoa, mas ainda é possível alugá-la na plataforma Airbnb, que oferece sob o nome de Sonia View. Inclusive, quando a Rihanna fez o Super Bowl de 2023, uma equipe de filmagem esteve na rua residencial em que ela morava em Barbados, para justamente fazer o filme de divulgação que seria exibido alguns meses antes da apresentação da artista. Natural de Kentwood, no estado da Louisiana, a princesa do pop passou boa parte de sua infância na cidade, antes de atingir o estrelato e se mudar para Los Angeles. Em homenagem a Britney, o Kentwood Historical and Cultural Museum, ou Britney Spears Museum, dedicou uma parte de seu espaço com o acervo pessoal da artista, doado por sua família, e também doação de fãs com itens e lembranças da turnê que a cantora realizou. Esse roteiro turístico ele foi melhor detalhado numa reportagem feita para o jornal The Paris Review, que foi feita pela repórter Emeline, e ela relata que assim que chega ao museu, as pessoas são recebidas por uma guia de turismo chamada Faye, que é ela quem vai conduzir os visitantes pelo museu e que o passeio dura em torno de 20 minutos. Além de ser guia de turismo, a Faye é uma grande entusiasta da Britney. Há uma reconstrução do quarto de infância de Britney, em que esta mesma réplica foi utilizada em um ensaio fotográfico de quando a cantora foi a capa da revista Rolling Stones em 1999. O cenário conta com elementos que de fato eram da artista, como os móveis, o carpete azul, as bonecas e os enfeites da mesa. Ainda é possível observar os troféus que a cantora ganhou em premiações, certificados de vendas de discos, figurinos originais utilizados em turnês e fotos dela na época da escola. Os fãs de Britney também contribuíram bastante para o museu, com um quarto dedicado a eles apenas para o envio destes itens especiais. E no início de 2020, em Los Angeles, também houve uma ativação chamada Britney Spears in the Zone Experience, que foi baseado no álbum da artista In the Zone, em que os fãs tiveram a oportunidade de estar imersos em cenários que foram inspirados em videoclipes da cantora ou também de apresentações que ela fez em algumas premiações. Infelizmente, por ele ter sido inaugurado meses antes do início da pandemia, em que todos tiveram que fazer o lockdown, poucas pessoas tiveram a oportunidade de estar nessa ativação. Mas eu vi no TripAdvisor, que tem 22 comentários mais ou menos dessa ativação, todos eles deram 5 estrelas e relatam que gostaram muito da infraestrutura do local e se sentiram completamente imersos ali, não só na carreira da artista, mas também na cultura pop. A atração contava com 9 quartos com experiências imersivas, inspiradas em videoclipes da artista.
Alguns itens foram doados pela própria Britney e ainda era possível comprar as mercadorias oficiais dela. Fonte de inspiração para o mundo e ícone de Houston, no estado americano do Texas, Beyoncé também conta com roteiro turístico personalizado na cidade. Esse roteiro turístico ele foi idealizado pelo Kate Rosen, que ele é proprietário e também diretor de turismo da Houston Historical Tours, que é uma empresa de turismo local que funciona em Houston, no Texas, e além disso ele também é historiador e pesquisador de carreira. O roteiro inclui locais importantes para a carreira da artista, desde a época das Destiny's Child até a sua carreira solo. Segundo o site Texas Highway, os passeios começaram a ser realizados em 2017 e possuem ao todo 4 variações, com duração de 4 a 7 horas, levando os fãs e visitantes a lugares relevantes para a cantora, como a escola em que ela frequentou, as casas em que já morou, estúdios de gravação, arenas de show e restaurantes favoritos dela. Como eu havia falado anteriormente, o Kate é um historiador e pesquisador de carreira. Inclusive, ele fala na reportagem que o passeio de maior duração, que é o de 7 horas, ele fez uma pesquisa minuciosa sobre a vida da Beyoncé, em busca, de conseguir informações verdadeiras da artista. E com isso ele acessou documentos históricos, registros públicos e chegou a fazer entrevista também com moradores locais de estabelecimentos nos quais a cantora frequentava desde a sua juventude. Ele disse também que recebe todo tipo de público, só que geralmente a procura é maior entre as mulheres, principalmente no mês de maio, que é onde acontece um grande número de despedidas de solteiras na cidade de Houston, e também quando a cantora passa pela cidade, com alguma turnê dela, ou ainda quando ela lança uma música nova. Em julho de 2018, outro roteiro turístico inspirado em Beyoncé ocorreu também no Museu do Louvre, na França. O passeio Jay-Z and Beyoncé at the Louvre é inspirado no videoclipe de Ape Shit, do álbum conjunto de Beyoncé com Jay-Z, o Everything Is Love, em que os artistas tiveram como cenário de fundo o próprio Museu do Louvre. O roteiro passava por 17 obras de arte que aparecem no clipe e tinha 1h30 de duração, acontecendo às quartas, quintas, sábados e domingos. Escrevendo sua história na indústria fonográfica e conectando milhões de fãs pelo mundo, a estrela do pop nasceu no estado americano da Pensilvânia, porém começou sua carreira musical em Nashville, no Tennessee. Por trazer vivências pessoais para sua arte, muitos lugares pelos Estados Unidos e pelo mundo que marcaram a Taylor também ficaram registrados em suas canções. Entre os destinos mais citados pela artista estão locais em Nova York, Paris, Londres e entre outros. Levando em consideração esse fato, 2 agências de turismo de Manhattan, Nova York, se uniram e decidiram fazer um roteiro inspirado na cantora exclusivo para os fãs. Arielle Calderon é Swiftie e guia de uma destas excursões. Segundo a reportagem da Vogue, ela venceu uma competição criada pelas operadoras e, por fim, foi nomeada Guia de Turismo Swiftie. O roteiro conduzido por ela passa por estúdios de gravação onde Taylor gravou álbuns, a padaria onde comprou seu bolo de aniversário, o local onde gravou uma cena de All Too Well, The Short Film, e outros locais memoráveis de sua vida. E mostrando que os fãs pensam em todos os detalhes, o passeio ele para em 13 pontos e ele possui 2 horas de duração. E segundo a empresa, eles optaram também, em respeito à privacidade da cantora, a não passar em frente a um dos endereços de Taylor na cidade. As empresas que oferecem esse passeio é a Get Your Guide e On Location Tour. E esse passeio é oferecido na modalidade de Walking Tour, em que você caminha junto ao guia enquanto ele vai explicando, os pontos de parada. E na época em que ele foi divulgado, ele estava custando cerca de $36, o que na cotação do ano passado dava em torno de R$ 202. E como eu havia falado,
A Taylor também possui roteiros turísticos, né, inspirados em suas canções em outros locais do mundo, e um desses locais é a cidade de Londres, né, no Reino Unido. Só que, diferente dos Estados Unidos, esses passeios são ofertados por diferentes empresas, e ele não fica centrado em duas empresas, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos em Manhattan. Um desses passeios de Londres que eu separei, ele tem 2 horas de duração. Ele passa em alguns locais, como por exemplo a Piccadilly Circus, que foi onde ela gravou o clipe de Endgame do álbum Reputation, e também os locais onde ela cita na música London Boy do álbum Lover. Além disso, eles também passam por bares, restaurantes e casas de show que a artista já frequentou na cidade. O site oficial de turismo de Nashville, onde Taylor começou, também possui uma aba destinada a ela e a sua era country, em que mostra lugares da cidade em que a cantora frequentava ou já se referiu em suas canções. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. E para não perder nenhuma outra novidade, basta clicar no botão de inscreva-se, que fica localizado logo aqui abaixo. Se faltou algum artista que tem algum tour exclusivo que eu não tenha citado aqui no vídeo, escreve aqui nos comentários que, dependendo da quantidade, eu posso fazer uma parte 2 dessa mesma temática. Lembrando que aqui abaixo também vai estar o documento com todas as referências que eu utilizei. E um aviso muito importante, que agora o canal ele tem um perfil oficial no Instagram. Se você quiser seguir, basta procurar por @medianteroteiro. E além disso, também tem o meu LinkedIn, que é Mariana Oliveira 30. Muito obrigada por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!